Voltamos aqui para mais um vídeo de brasileiros em Portugal. Então viemos mostrar outro casal aqui que mora perto de Viseu, numa aldeia de Viseu. Quer se apresentar, fala a idade de vocês, o que faziam no Brasil. Beleza, eu sou Ítalo, eu tenho 27 anos, eu sou formado em engenharia de produção. Não trabalhei bem na área industrial no Brasil, trabalhava na parte comercial, enfim, trabalhei em construtora e outras coisas. Aqui também tem uma área de atuação um pouco diferente. Eu sou a Lenise, eu tenho 28 anos, eu sou engenheira agrônoma de formação, mas também não trabalhei na área. No Brasil eu não estava trabalhando no momento, tinha acabado de sair da faculdade quando eu decidi vir para cá, deu a pandemia, enfim, foi nesse momento. E apesar de Lenise não aceitar, somos casados. Ainda não no papel, mas vai casar em breve. E é isso. A gente veio para Portugal. Eu vim em 2020, eu vim um pouco antes de Lenise, no cenário ainda de pandemia e assim. Lenise veio um ano depois, Lenise. Isso, eu vim um ano depois. Você veio em setembro de 2020 e eu vim em agosto de 2021. Já estão bastante tempo aqui em Portugal, então. Então vamos mostrar um pouco da casa de vocês. Bora lá, entra aí. Fiquem à vontade. Sejam bem-vindos aí agora do YouTube também. Fiquem à vontade. Tá mais arrumada do que eu de costume, mas... Essa é a nossa sala. Aí já tem uma mesinha aqui de canto. E aqui o que já tinha na casa, o que era de vocês? A gente veio de outra casa que também era na aldeia, que é do mesmo senhorio. Ele nos ofereceu essa casa, a gente gostou, achou a casa melhor e a gente resolveu vir pra cá. Então ela não tinha muita mobília no início. Aqui da sala só tinha a mesa que fica a TV. O resto foi a gente que precisou comprar. Mas o nosso quarto, ele tá completo. Ele veio com a cama, com o guarda-roupa e com essas mesinhas de cabeceira. Esse outro quarto aqui, essa câmera dele, estava na outra casa, a gente trouxe. Essa mesa aqui também, ele que deixou aqui pra gente. E esse guarda-roupa já veio. Como você citou, você veio primeiro que a Lenise, então. Como que foi essa decisão de vir para Portugal? Por que você veio primeiro? Por que ela veio depois? De onde surgiu isso? Na verdade, a vinda de Portugal não foi muito planejada, foi um pouco de loucura assim da minha cabeça. Como eu falei, estava na pandemia, não é? 2020, começou a pandemia, e eu estava trabalhando numa empresa lá na parte comercial, empresa de tecnologia, não estava muito satisfeito, e como eu, na minha adolescência, tentei ser jogador profissional de futebol, até consegui em parte, assim, joguei alguns clubes no Brasil, eu estava querendo me reconectar. Eu parei de jogar quando eu tinha 17 para 18 anos, por um problema de saúde, depois até fui liberado, mas acabei desistindo, e na pandemia, refletindo sobre minha vida, tentei me reconectar com essa parte. Aí eu comecei a querer voltar a trabalhar com futebol. Aí abri uma página no Instagram, até um canal no YouTube também, nessa época. Como estava em casa, em home office, comecei a tentar voltar ao futebol. Nesse voltar para o futebol, fiz alguns contatos. Um rapaz que era meu agente na época, e outros contatos, e eles começaram a apresentar a oportunidade de trabalho, não era especificamente Portugal, mas de trabalho no futebol. Um desses contatos foi justamente que apresentou uma proposta para vir para Portugal trabalhar com futebol. Ele trabalha com jogadores aqui, em ligas menores, enfim, trabalha na parte de trazer jogadores, agenciar aqui também, e era uma proposta nesse sentido, de ajudar ele com a parte de logística, de marketing também, já aqui. E aí eu me interessei com essa ideia. Entretanto, nada disso deu certo também. Acabou por não dar certo, por conta da pandemia, os embarques de jogadores que vinham deu errado, a empresa também estava num momento difícil e ele acabou cancelando. Mas se plantou aquela sementinha de morar fora, de vir para Portugal, fiquei com isso na cabeça. Ficou na vontade. E dei um jeito de vir. Aí, a partir daí também pesquisei maneiras de vir, visto, essas coisas. Acabei me matriculando num curso, que foi o curso que estava aberto na época, que era de gastronomia e turismo, aqui em Viseu. Sim. E por isso eu vim para Viseu. E por conta de ter que dar um jeito de ter o visto, acabei vindo para Viseu estudar aqui. E foi assim que eu vim em Portugal. Sem muito planejamento e sem muito de acordo com a ideia inicial. Sim. Você fez esse curso que você falou? Fiz. Quando eu cheguei aqui, na época, a VFS, que tratava dos vistos, estava fechada. Sim. Então já foi um empecilho. Eu já tinha, nessa altura que a VFS fechou, tinha saído do meu emprego, já estava com a ideia de vir fazer esse teste aqui em Portugal. Falei com o Lenise, né? A gente combinou e tudo. Deu vim para ver como era, experienciar isso pelo menos alguns meses, ver se dava certo ou não. E acabei vindo. Por conta de eu não ter o visto,
eu tive que dar um outro jeito de vir só com a carta de aceitação, e na época eles estavam aceitando Sim. que entrasse para fazer a autorização de residência aqui em Portugal. Legal, sim. E por conta disso eu meio que fui obrigado a estudar mesmo. Não adiantava só vir com visto e não estudar. Tinha que estudar. Tinha que estudar. Por conta de ter que estudar, acabei levando o curso até o final e Você terminei. estudou e trabalhava enquanto... Desde o começo, assim. Como eu não vim tão bem planejado, não tinha tanto dinheiro Sim. assim, logo que eu cheguei eu tive que dar um jeito de começar a trabalhar também e sobreviver. Trabalhou com o que nessa época? Pra conciliar com o estudo? Como que eram os Exato. horários? Nessa época, como lá no Brasil eu tinha tido experiência também dando aula particular, foi a primeira oportunidade que eu consegui aqui, já dando aula particular, logo que eu cheguei, que eles falam aqui de explicações, né? E eu comecei a dar explicações, no centro de explicações, foi o meu primeiro trabalho. Esse, como era flexível, eu conseguia ajustar sempre os horários da faculdade, que tinha aulas de manhã e de tarde, com as explicações, porque eu fazia mais ou menos o meu horário. Só que aí depois, nessa época que eu cheguei, a pandemia estava super tranquila aqui em Portugal, ninguém usava máscara na rua, só dentro de estabelecimentos. Só que aí teve um momento que apertou, do nada a pandemia aqui, voltou a ter casos pra caramba. E aí, as explicações que dava pra me manter, pelo número de alunos, caiu muito. Tipo, sei lá, de 15 alunos que eu tinha, passei a ter 3, 4. E aí, pronto, já era trabalho. Aí eu tive que ir atrás de outro trabalho, e aí foi aí que eu consegui uma oportunidade no McDonald's, para trabalhar como operador mesmo lá. E aí eu trabalhava na madrugada, estudava de dia, de manhã e de tarde, e eu entrava às 11 da noite no McDonald's, fazia a madrugada toda. Comecei a fazer um part-time de 11 da noite a 3 da manhã, Certo. e depois comecei a fazer full-time, tipo, de 11 às 7 da manhã. E você estava aqui sozinho, você morava em quarto, então? A Lenise Exato. ainda não estava aqui? Exato. Como eu vim, como eu disse, sem tanto planejamento, cheguei, fui para um hostel para procurar quarto, casa, arrumei um quarto compartilhado, era um T3, que pagava, na época, acho que era 190 euros no quarto com despesas, dividia lá com o pessoal. Isso em final de 2020. Isso, era final de 2020, Metade de 2020, exato. Sério? Eu cheguei aqui em setembro de 2020, isso já era outubro de 2020, quando eu aluguei o quarto. Eu pagava 190 euros com despesas nesse quarto, era um T3. E foi nessa época que eu estava estudando e trabalhando, primeiro nas explicações, depois, no final do ano, no McDonald's. E o futebol aqui em Portugal entrou na sua vida antes da Lenise vir ou ela já estava aqui? Eu até deixei perder um pouco isso, né? O futebol. Eu vim com a ideia de trabalhar com futebol e não deixei isso se perder. Quando eu cheguei aqui, eu já não conseguia trabalhar mesmo com futebol, mas eu vi que tinha a oportunidade de jogar, de voltar a jogar aqui numa liga distrital, que é semi-profissional, barra amador, depende do time. E eu consegui alguns times para treinar, fazer teste, e aí eu consegui ficar nesses times. Sim. E deu certo voltar a jogar nesse E para meio tempo. jogar aqui, como que tem que ser a documentação? Tem que ter alguma coisa em específico para quem quer vir para Portugal jogar mesmo futebol? Mesmo aqui nas ligas amadoras, a maioria delas, são todas federadas. É tudo pela Federação Portuguesa, então você tem que ter documentação. É muito difícil hoje se ser inscrito em um time sem título de residência, por exemplo. Só se você vier com um contrato profissional, mas para quem não está no nível mais alto já é um cenário mais Então difícil. você vir para estudar, para ter o título de residência, te ajudou nisso do futebol, porque Sem dúvida. você teve que ter a residência ali. Se você não tivesse vindo com visto, acho que demoraria muito mais para você Exato. ter. Eu acho que nem ia conseguir tão cedo. Por exemplo, na época, a questão de manifestação estava demorando. Até conheci pessoas que estavam treinando lá há muito tempo e não conseguiam ser inscritos porque não tinha documentação. Eu só consegui, por exemplo, ser inscrito 6 meses depois, que foi quando eu já estava com a R. E por eu ter jogado no Brasil e ter sido profissional no Brasil, eu tinha que pagar também uma transferência internacional. Sim. Até tive que investir um dinheiro aí, que foram quase 600 euros, e que eu tirei do meu bolso mesmo. Como eu ia receber dos times também, os times dão uma ajuda de custo aqui, compensava na época eu pagar esse dinheiro para depois ter esse retorno do investimento, mais ou E menos. dava pra viver só do futebol ou você fazia um outro trabalho também? Pra quem tá no Brasil pensando, não sei se tem alguém que joga bem o futebol. Daria, assim, como a ideia também era Lenise vir depois, se desse tudo certo, não dava Quanto pra mais dinheiro, pensar melhor. nisso. Exato, Entendi. porque eu tinha que me organizar, ter uma casa nossa, ter uma renda melhor pra nós dois estarmos organizados pra trazer ela, tudo isso. Mas assim, uma pessoa, um jovem solteiro ou uma jovem solteira que venha pra cá, tem clubes, mesmo nessas ligas distritais, que dão condições, ou seja, dão um alojamento, um quarto para a pessoa ficar, uma ajuda de custo. É possível sobreviver, viver do futebol. Mas assim, uma pessoa que tenha família, só se for no nível mais alto mesmo. Então você veio sozinho, ficou em quarto, trabalhou com futebol, trabalhou em outro emprego, juntou bastante dinheiro. E a Lenise no Brasil, qual que foi a ideia de vir para Portugal?
Então, quando o Ítalo decidiu vir para Portugal, na verdade a gente conversou e eu não sabia se eu queria vir. Inicialmente eu estava com isso, não quero ir, não sei se vou, e foi isso. Ele veio para ver como ia ser. Desde que ele veio, ele falou, tá, então vamos tentar alguma coisa, vamos ver se você vem, nem que seja passar 3 meses e ver se gosta, se não gosta. Mas eu não podia entrar em Portugal, porque por conta da pandemia, então eu precisava, só entrava quem era estudante, já tinha residência aqui. Então a gente ficou vendo formas para que eu pudesse vir para Portugal, nem que fosse para passar 3 meses e ver se gostaria de vir futuramente. Nisso eu fui procurando cursos, então vi CETESPs, que são esses cursos menores, vi graduação mesmo, e cheguei no mestrado, que foi onde eu me interessei. Então eu olhei um mestrado, que era na área de ambiental, me interessei, me cadastrei e passei. Então eu vim pelo mestrado, né? Acabei vindo pelo mestrado, já estava aqui, eu disse, vou terminar o mestrado, já estou aqui, já comecei, e foi isso. Então eu vim praticamente um ano depois, sim, em agosto de 2021, e quando eu vim, o Ítalo já tinha saído do quarto que ele estava. Ele já tinha procurado uma casa melhor para se mudar. Então, quando eu cheguei, já era uma casa maior. A gente tinha o nosso quarto que ficava na parte de cima da casa. Então, praticamente a parte de cima era só nossa. A gente tinha um quarto e um banheiro lá em cima. E tinha outro quarto que a gente utilizava também, certo, deixava nossas coisas. Foi bem tranquilo, assim. Depois disso, um tempo depois, a pessoa que morava com a gente saiu desse apartamento. E aí... como o Ítalo conhecia o senhorio, era um amigo dele do futebol até, por isso que é muito bom você ter contatos e tudo mais. Ele ofereceu para que a gente ficasse com a casa toda, então a gente acabou ficando com a casa toda, era uma casa muito grande pra gente, era um T3 no centro de Viseu, então era caro também, mas a gente ficou lá durante um tempo até a gente vir pra cá. Falando na casa de vocês, que vocês conseguiram, vamos mostrar um pouco a cozinha. Entra aí. Aqui tem um banheiro. Aqui nós temos o banheiro. Antes da cozinha tem um banheiro. Cozinha. É bem grande aqui. Na cozinha tudo que nós temos já estava aqui, foi o senhorio que colocou, né? Tanto o fogo, o forno, a máquina de lavar roupa, a geladeira. Só o micro-ondas, essas coisinhas que que são nossas realmente, né? Vocês conseguiram esse... Esqueci. Eu sou um péssimo produtor. Quando eu vi brilhar da foto no microfone até aí. Eu tô esquecendo de botar até aí. E essa casa vocês conseguiram na internet? Foi por contato? Como que foi? Não, essa casa é do nosso antigo senhorio. Na verdade, quando nós saímos da casa de Viseu, a gente precisou sair assim muito rápido. O nosso senhorio, como ele era um amigo nosso, assim, amigo de Ítalo, ele falou, minha mulher tá grávida, eu vou precisar voltar a morar nessa casa, então eu preciso que vocês saiam. E a gente entendeu a situação e tentou sair o mais rápido possível. Então, assim, em torno de 10 dias a gente correu o máximo possível para achar uma casa. E apareceu um anúncio na OLX de uma casa na aldeia. E aí, no mesmo dia que a gente viu, a gente falou, vamos lá. Então, isso foi em que ano? Isso foi no final de 2022. Sim. Já não tava tão ruim quanto tá hoje para achar arrendamento. Já tava. Inclusive, a gente passou por situações dessa época que a gente tava procurando, que a gente foi ver uma casa e tinha outro casal para ver junto com a gente. Parecia uma competição, quem dava mais para ficar com a casa. E era um valor alto, a casa tinha um valor alto, e mesmo assim parecia que a gente tava brigando para ver quem ficava com a casa, sabe? Então, já tava complicado de arrendar. A gente veio no dia que a gente viu esse anúncio, falou com o senhorio, ele mostrou a casa, a nossa antiga casa, a gente olhou a casa, gostou e falou, tá, a gente vai ficar. Aí ele falou, se vocês quiserem segurar, vocês pagam já agora o calção e a renda e vocês já podem ficar com a casa. A gente tirou o dinheiro na mesma hora e já pagou a ele, porque tinha muita gente procurando. Ele mostrou o salário dele, tinha muita gente. Assim que a gente acabou de pagar, chegou outro casal pra ver a casa. Vocês conseguiram ficar com aquela casa? A gente conseguiu. E aí agora estão nessa que é do mesmo senhorio. Isso. Essa aí, qual o valor dessa casa na aldeia? Essa aqui custa 350. 350 euros. Para hoje em dia é um ótimo valor. A casa é bem grande, né? É um T3, realmente. Aqui já tem um quarto, outro quarto. Que eles... o quarto que a gente usa como depósito. Quarto da bagunça, né? Pode ir lá pra cima, né? Pode ser.
Que é uma área grande, é uma área boa para quando a gente recebe amigos, essas coisas, a gente fica aqui em cima. A gente pensa futuramente em colocar algumas coisinhas aqui e deixar Muito um espaçoso. espaço mais legal pra gente ficar, mas é muito bom aqui em cima. E tem uma varandinha ali também que eu vi. Isso nós temos lá No verão, isso daqui. A gente não usou tanto porque a gente já veio aqui meio que no inverno. A gente já se mudou nessa casa meio que no inverno, então não usamos tanto. Mas aqui vai ser um espaço do churrasco aqui no verão, viu? Agora que a gente conheceu bem a casa, vamos conhecer mais um pouco da história do Ítalo e da Lenise. Vocês não contaram de onde que vocês eram no Brasil, algumas pessoas já devem estar imaginando pelo sotaque, mas conta pra gente de onde que vocês saíram do Brasil e todo o trajeto para chegar até aqui. A gente é do melhor e menor estado do Brasil, Sergipe, Aracaju. Aracaju, né? Tu conheceu lá, né? Vivemos a vida toda em Aracaju. A gente só saiu de lá pra vir pra cá, basicamente, né? Sim, é. E atualmente você trabalha com o que aqui? Agora, eu trabalho num call center da Mel. Sou assistente lá do call center. E, basicamente, a gente faz apoio ao cliente, né? Na parte não técnica. Esse é o meu trabalho atualmente. Eu terminei o mestrado no final do ano passado, no final de 2023, e eu recebi uma proposta de uma bolsa de investigação, que é a pesquisa daqui, né? Então, eu recebi essa oportunidade, estou trabalhando já, a bolsa dura 1 ano, então eu estou trabalhando com investigação, pesquisa científica, basicamente. Durante o seu mestrado, você também trabalhou com alguma coisa? Teve algum emprego? Porque o Ítalo disse que quando ele estudava, ele trabalhou também. E você? Assim que eu cheguei, eu passei um tempo para me adaptar. Logo depois eu fui trabalhar em um restaurante como atendente de mesa. Trabalhei um tempo nesse restaurante, não deu muito certo. Enfim, resolvi sair. E depois eu fui para o McDonald's. No McDonald's, eu não me adaptei muito bem. Já o Ítalo, ele teve uma experiência muito boa no McDonald's, ele gostava muito. Eu não consegui me adaptar, então também estava numa fase muito difícil para mim, eu estava sentindo muita falta da minha família, da minha casa, de lá do Brasil, então eu estava meio mal, não queria, fiquei um tempo no McDonald's, fiquei cerca de 3 meses, 4 meses, não foi isso? 4 meses, acho. E eu acabei saindo do McDonald's para visitar o Brasil, porque como eu estava muito mal, fui passar um tempo no Brasil, aproveitei as férias do mestrado e fui ficar um tempo no Brasil. Assim que eu voltei, já estava no 2º ano do mestrado. E aí você pode optar de fazer ou a dissertação ou um relatório de estágio, e acho que tem outra opção também, não lembro agora. A minha orientadora, ela me aconselhou a fazer um estágio, e eu fiz um estágio na Estação de Tratamento de Águas Residuais aqui de Viseu. Então, eu fiz esse estágio na ETAR de Viseu, duraram 6 meses, foi ótimo para conhecer gente, para aprender mais, porque eu estava trabalhando na prática. Então, foram essas as minhas experiências aqui. Você disse sobre a família, você era muito apegada, é muito apegada à sua família, o que foi mais difícil se adaptar aqui em Portugal? Eu sou muito apegada, então essa foi uma questão que me pegou muito, assim. Eu falo até com o Ítalo que quando eu cheguei, ele passou 1 ano sozinho, então ele falava que esse primeiro ano foi horrível para ele. Então ele falou, no início vai ser muito difícil para você. Para mim não foi tanto, então no início eu achava muito legal, eu vinha, gostava de tudo, achava tudo muito legal, muito bonito, ia para os restaurantes, achava muito diferente, mas quando foi dando perto de 1 ano que eu estava aqui em Portugal, começou a bater muita saudade, então a falta de ver minha família, e sim, isso foi pegando assim e foi me deixando um pouco angustiada, por isso que eu precisei voltar. Também passei por um tempo de terapia, que é necessário, quando você imigra, é bom você fazer uma terapia, porque a saúde mental também fica muito complicada durante esse tempo. Então é isso, eu sou muito apegada, essa foi a pior parte pra mim, eu acho, ficar longe da família, ficar longe dos nossos amigos que a gente tem do Brasil, sabe? Uma coisa também foi muito complicada, que durante, acho que o meu primeiro ano de Ítalo, foi muito difícil a gente conseguir fazer amizades aqui, sabe? A gente se sentiu, acho que um pouco deslocado até. Então, eu me lembro de um episódio que foi muito marcante pra mim, que Ítalo foi me buscar na faculdade, terminava às 10 da noite, de carro. Sim. E a bateria do carro morreu. E a gente não tinha pra quem ligar. Então, a gente não conseguia sair da faculdade, porque a gente não tinha uma pessoa que a gente pudesse ligar e falar, ele vem aqui me ajudar, sabe? Então, isso pra mim foi muito difícil, principalmente no início. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma rede de amigos muito boa, que nos apoia muito, a gente tem com quem contar. E isso faz muita falta. Importante. Além da parte também de
de ser difícil fazer amizade, por ser difícil fazer amizade, estar em um local novo, né, tudo do zero. Acho também porque a gente tava muito focado nas nossas coisas, a gente também dava muita abertura de cultivar amizades. Tipo, falei, né, eu cheguei pra trabalhar com futebol e tal, era juntadeiro pra início. No meu primeiro ano eu não fiz nada. De manhã, de tarde tinha aula. À noite eu tinha futebol. Na madrugada eu trabalhava. E depois, mesmo que troquei de emprego, era sempre uma rotina muito cheia. A gente chegou também, eu tava nessa rotina. Então ela meio que entrou nessa rotina também. Era estudar, trabalhar, e a gente nem dava oportunidade. Teve, por exemplo, conheceu pessoas muito legais também nesse meio tempo, só que a gente também não dava chance de cultivar, ou seja, a pessoa chamava a gente para fazer uma coisa, só que falava, não, amanhã eu tô trabalhando. Eu só tinha uma folga na semana. Eu usava para dormir. Ou para ficar com a Lenise só eu e ela, então a gente também não tinha tanto espaço para isso na rotina, né? Teve isso também. E também como a gente veio com a ideia de que a gente ia passar um tempo aqui em Portugal, então a gente nunca teve a ideia de que vamos nos mudar para viver em Portugal realmente. Exato. Então acho que a gente tinha um pouco de bloqueio de que, não vou fazer muita amizade, não quero me apegar aqui, sabe? Então a gente tinha um pouco disso e depois a gente foi mais desapegando e, sabe, mudando de ideia. Vocês disseram que você veio para estudar, ver o que ia ser, acabou que terminou o mestrado, o Ítalo veio com a intenção do futebol, agora ele já está num emprego. E hoje, vocês consideram que a vida de vocês já está organizada? Eu acho que está mais organizada do que esteve antes. Acho que falta organizar algumas coisas, claro. Sim. Mas acho que esse último ano, fazendo um balanço, é o mais organizado que a gente teve, de todos. Porque justamente a gente está mais instável em relação ao emprego. Por exemplo, nem eu nem a Lenise estamos nessa loucura de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que já aconteceu, agora não. Eu trabalho e jogo futebol, até o futebol no ritmo mais tranquilo, que é mais pro lazer mesmo. Lenise está no trabalho agora, também já terminou o mestrado. Virou uma vida normal, não Exato. Uma vida de loucura. Exato. Acho que esse último ano aí, 2023, e o início de 2024 está sendo mais assim, né? Esse ano ajudou a visão de vocês mudar sobre o Portugal? Sim, acho que um pouco, sim. Eu tava conversando até com a nossa família, né? Que durante os primeiros anos a gente se veio só pra tomar paulada, e foi isso, sabe? A gente trabalhava, mesmo quando eu estava trabalhando junto com o Ítalo, as contas não fechavam, porque a gente também tava num arrendamento muito caro. Então a gente só trabalhava pra conseguir se manter aqui em Portugal. Então a gente tava tentando se manter. Agora a gente consegue usufruir, a gente consegue viajar, a gente consegue comprar as coisas que a gente quer na nossa casa e arrumar do jeito que a gente quer. E isso já dá um acalento no coração, né? Já se sente podem melhor. Falar para as pessoas que esse ano vocês já viajaram, foram para Itália. Isso, a gente já foi para Itália, já conseguiu ir para Paris, a gente foi para Espanha também, alguns lugares da Espanha. Então, isso já é muito bom, já é muito gratificante a gente conseguir fazer isso, né? Com o nosso dinheiro a gente consegue juntar e viajar e conhecer. Você já foi para o Brasil também? Ítalo já foi? É até curioso, quando eu vim, como estava nessa loucura, eu tive uma passagem cancelada por conta do Covid. Então tinha ido de volta, porque como eu não tinha visto, eu não quis arriscar, separar da imigração, acabei cobrando ir de volta. Cancelaram minha passagem 2 meses, eu acho, depois que eu vim, 3 meses. Eu vim pra cá e fui pro Brasil e voltei, porque eu consegui trocar a passagem e deu pra fazer. Depois eu não fui mais. Lenise foi em 2021, não foi no final? 2022. 2022 foi. E como que foi a sensação de ir pro Brasil? Ainda mais de tudo que você tava passando aqui, o que você sentiu quando pisou lá e o que você sentiu quando voltou? Assim, é engraçado porque eu tenho esse sentimento de que o Brasil é a minha casa, é de onde eu pertenço. Mas quando eu cheguei lá, eu achava tudo muito estranho, tudo muito diferente, apesar de só ter passado um ano e pouquinho fora. Então, eu achava tudo muito diferente, tudo muito estranho, estranhava algumas coisas que já são comuns para mim morando aqui, mas você fica naquele impasse de, ai meu Deus, é muito bom aqui, mas lá também eu tô construindo as minhas coisas, tenho a minha vida, né? Tanto que eu falava com o Ítalo, quando ele me ligava, e ele falava, você não vai voltar? Eu falava, eu vou voltar. Mas, eu tinha certeza disso, que ela não ia voltar. Mas aí, foi isso. Mas assim, depois, foi muito bom eu ter ido pro Brasil, porque depois disso parece que alivia, as coisas aliviam, sabe? E aí eu consegui continuar o que eu tava fazendo, consegui continuar o mestrado e depois o trabalho, enfim. Mas foi importante parece que dá esse respiro, assim. Sim, você falou que o Brasil é a sua casa ainda. Vocês pensam em voltar e morar no Brasil? Acho que sim, acho que sim. Nunca diga nunca, né? Mas é daqui a muito tempo, é pouco tempo, vocês não sabem? A gente já conversa sobre isso às vezes, mas a gente não chegou numa conclusão ainda. A gente não tem um plano fixo de que volta, que não volta.
O que pesa mais para mim, acho que para Lenice também é a parte da família, dos amigos, sem dúvida, porque o país em si, eu hoje, assim, pela qualidade de vida, gosto muito de Portugal e acho que prefiro Portugal. Mas o peso da família e dos amigos é grande também, então a gente sempre fica balançado. E saudade mesmo que dá, e enfim, a rede, como o Lenice disse, a gente tem uma rede hoje de amigos aqui que é muito legal também, então isso substitui a família nesse sentido do apoio, mas o amor que a gente tem pela família, a saudade acho que sempre fica, né, Naninha? Sim, sim, é isso. Eu acho que, assim, nunca diga nunca, como você falou. Eu acho que na nossa mente já esteve mais forte voltar para o Brasil antes, mas nós ainda temos essa ideia, né? A gente não sabe, a gente pensa que, assim, aqui a gente está construindo algumas coisas, mas a gente tem o Brasil sempre, se precisar. Vocês que estão há mais tempo aqui, parece que quanto mais tempo vocês ficam aqui, mais distante fica essa possibilidade de voltar, porque quanto mais tempo vocês ficam, mais divididos vocês ficam entre Portugal e o Brasil. Acho que é um pouco disso. Acho que sim, porque, na verdade, a gente tá se estabilizando cada vez mais. Então, sabe, você fica pensando que pra gente vir do Brasil, a gente teve que abrir mão de muita coisa. Então, logo no início, se a gente quisesse voltar, não tinha tanta coisa pra gente abrir mão. Mas agora a gente já tem muita coisa pra abrir mão aqui também, sabe? Já conquistaram muita coisa. Sim, já conseguimos conquistar muita coisa. Nem tanto material. Não, mas assim, isso das relações já pesa hoje, por exemplo, voltar ao Brasil, eu vou ter sentido saudade de todos os amigos, de vocês, de todo mundo. E eu vou sentir muita saudade. Então já é uma coisa que pesa contra sair de Portugal. Eu acho que quanto mais tempo eu passei aqui, não foi uma linha reta, ou seja, quanto mais tempo eu passei em Portugal, mais eu quis ficar em Portugal. Muitos altos e baixos ao longo desse tempo. Eu acho que pra Lenice também, né? Isso. Um cenário, a gente vem conversando isso, né, ultimamente, até porque alguns acontecimentos da família e enfim, e a gente conversa e pensa muito em como a gente quer criar nossos filhos. É que seria um ótimo país em questão de segurança e de a criança poder ir para a escola, oportunidade e tudo isso. Mas o que pesa, a gente para e pensa que eu vou querer criar meus filhos distante dos avós, da família, da cultura, sabe, que é algo que a gente também gosta muito. Então, isso pesa um pouco pra gente, mas a gente tá tentando empurrar um pouquinho esse pensamento mais lá pra frente. Falando em filhos, a Lenice e o Ítalo já tem quase um filho, né? Isso. É o Deco. E vocês que têm, o Ítalo tem quase 4 anos de Portugal, o Lenice tem quase 3 anos de Portugal, acham que, assim, valeu a pena toda essa jornada? Fariam diferente se voltassem atrás? Como que fica isso? Sim, eu acho que valeu a pena, por conta das experiências que a gente viveu e tudo. Eu, por ter conseguido terminar o meu mestrado, então eu acho que isso já agrega muito para mim. Os trabalhos que eu também estou fazendo aqui, né, que eu passei, enfim. Conquista, experiências. Isso, são experiências que trazem coisas boas que vão agregar para mim, para o meu currículo, enfim. Então, por isso, acho que sim, valeu a pena. E também por conhecer pessoas novas. A gente que teve contato, isso é muito engraçado, né? A gente tem contato com gente do Brasil todo aqui, estando em Portugal. É verdade. A gente tem contato com português, lógico, mas a gente tem contato com gente do Brasil todo, assim. Então a gente conseguiu amizade de gente de toda a parte do Brasil e é muito legal isso, assim. Acho que também valeu muito a pena. Isso, claro que se eu pensasse racionalmente, dava para fazer coisas diferentes, planejar melhor, não cometer alguns erros, mas valeu muito a pena. Nesse sentido que o Lenice falou, de conhecer pessoas diferentes. Fiz um grande amigo meu hoje também, canadense, por exemplo, eu conheci aqui naquele primeiro quarto que eu morei, e a amizade que eu levo pra vida, gente de todo o Brasil, gente de outros lugares do mundo, foi muito importante. Profissionalmente, apesar de eu não ter trabalhado na minha área de formação, tive experiências muito diferentes do que eu teria no Brasil, acho que eu me conheço melhor como profissional também, então valeu a pena. Mesmo que alguns trabalhos que eu não faria no Brasil, porque talvez não precisaria, Sim. porque aqui tive por sobrevivência, né? Sim. Então acho que valeu a pena também. Hoje o trabalho que eu tô também é um trabalho, apesar de não ser da minha área, é uma multinacional e tem uma projeção legal também lá dentro, acho que é uma experiência muito boa. A gente vê muitos casais que vêm, assim, fracos para Portugal, enfraquecidos, achando que a imigração vai reunir o casal, e nem sempre é o caso. Mas a gente vê também muitos casais que se unem mais, passando por todo esse processo de imigração, todas as dificuldades, Ficam mais fortes. e só fortalece a relação. Então acaba que varia bastante isso. Eu concordo também com isso. Acho que a gente já tem uma relação muito sólida, eu acho, mas sem dúvida, acho que hoje o fato de imigrar junto ajudou mais ainda.
né? Eu acho. Porque também no Brasil nós não vivemos como um casal, assim, A gente sabe? morava Como- junto. cada um morava na sua casa, na casa dos seus pais, e aí quando a gente veio pra cá foi que a gente teve que morar como um casal. Então, eu acho que, e junto com o fato de você emigrar, e quando você quando você imigra, né, vai morar em outro lugar, você tem o seu parceiro, é a pessoa, é a sua família, é tudo que você tem lá naquele momento, né? Até você construir laços de amizade, enfim. Mas foi muito bom pra gente, assim, até o tempo que a gente ficou separado, a gente ficou quase um ano separado. Foi muito bom pra amadurecer como casal e tudo mais. E outra coisa, o Ítalo falou que jogava futebol, mas não sei se ele é um craque. Ele já teve uma lesão grave aí no joelho e teve uma experiência aí de ser operado, passar por toda a reabilitação aqui em Portugal. Conta pra gente como é que foi isso. Craque eu não sei se eu sou, mas a lesão foi de craque. Foi a mesma que Neymar teve aqui, praticamente, há pouco tempo. Mas é isso, eu comecei a jogar aqui, e também outra coisa que eu falei, que foi muito importante também, aquilo de projeto inicial de me reconectar com o futebol, consegui fazer, e foi muito legal. Todos os anos que eu tive aqui, eu tive jogando nas ligas distritais, em níveis mais altos e menos altos, nesse trajeto, e no ano de 2022, eu tive uma lesão no joelho grave, tive que ser operado, e por conta de ser federado e tudo isso, o clube também, e o seguro do clube custeou tudo no hospital privado aqui. Então tive uma boa assistência, não foi? Enfim, da cirurgia foi rápida, fisioterapia paga, o tempo que eu precisava. A experiência toda com o serviço privado aqui, graças ao futebol, foi muito boa, assim. Tanto na cirurgia como na recuperação. Além disso, depois eu voltei a me lesionar no mesmo joelho, não operei, mas também tive o mesmo suporte. Foi ano passado. Até foi quando eu consegui jogar num nível melhorzinho, que eu falei, agora eu vou virar Neymar. E aí eu machuquei de novo. E aí teve assistência também de novo, então foi uma experiência positiva nesse sentido. Se eu tivesse, pelo serviço público, ter que passar por essas cirurgias, esse acompanhamento, eu não sei como seria, sinceramente. Eu não tenho essa experiência para passar, mas no setor privado, eu não paguei nada por conta do seguro lá do clube e foi muito bom. E mais algum recado que vocês querem dar antes da gente finalizar o vídeo? Eu acho que a gente pode deixar de agradecer a nossa família, principalmente, e também até um alerta para o pessoal que vem também. A gente foi muito privilegiado nesse processo. A nossa família não só de apoio para a gente vir, apoio de apoiar mesmo emocionalmente, mas também quando a gente precisou até questões financeiras, a gente foi ajudado também. E sem eles esse processo todo, talvez não seria tão bom quanto foi, né? Não seria tão proveitoso. Então, a gente acabou não se planejando muito bem, então nós viemos com pouco dinheiro, e nós passamos algumas situações de aperto aqui, né, por conta disso, e porque estava na pandemia e tal, a gente recebeu muito suporte emocional e financeiro da nossa família. Então, a gente só queria agradecer mesmo. Beijo, Mainha, beijo, Painho, beijo, Letícia, e beijo, Dona Denise e Ronis também, e todo mundo da família que ajudou esse processo. Obrigado para quem assistiu o vídeo até agora. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Agradeço a Lenise e o Ítalo por receber a gente e até o próximo vídeo.